Bom dia. Jeremias 20, livro de Jeremias, capítulo 20. Então Passur, filho de Imé, o sacerdote que era superintendente da casa de Deus, o templo do Senhor, ouviu Jeremias pregando estas profecias. Então Passur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Então, Jeremias estava profetizando a mando de Deus contra Jerusalém, contra Judá. Falando exatamente por causa do erro, do pecado do povo, da desobediência, avisando que o castigo ia vir. Falando contra os pecados, erros dos sacerdotes, dizendo que vocês não se arrependerem, não abandonaram o erro, não abandonaram o pecado, com certeza a destruição vai vir. Jerusalém vai ser cercada, o inimigo vai vir e vai acontecer, vai ter mortes por doença, pela espada, o restante vai para o cativeiro. E exatamente isso aconteceu, nós conhecemos a história, 70 anos depois que eles voltaram. Os que não morreram, claro. Então, sacerdotes, aqueles que diziam conhecer a Deus, aqueles que diziam ser guardiões da palavra de Deus, normalmente que esse pastor era o superintendente da casa de Deus. E eles, juntamente com os sacerdotes líderes, mandaram pegar Jeremias, espancar, como a Bíblia fala que ele foi espancado, surraram ele e prenderam no tronco. Quando fala prender no tronco, tronco era um objeto de sacrifício, de imobilização, se usou muito na época da escravidão, para prender os escravos. É tipo uma canga de animal, onde tem esticado, tem um lugar a pessoa colocar o pescoço e fica preso com as mãos ali, imobilizado naquela posição ali o dia todo, em pé, né? E mandou colocar Jeremias lá, depois de espancá-lo, colocar. Aí nós procuramos entender, mas vem cá, que Jeremias estava fazendo a vontade de Deus. Jeremias estava pregando a palavra de Deus. Jeremias estava profetizando a mando de Deus. Mas como que o castigo veio? Como que este castigo pela parte dos homens vieram? Ele foi surrado, espancado. É o que nós temos que entender sobre o que é o amor de Deus, que não é esse amor que nós conhecemos. O maior exemplo de todos, nós temos Jesus. Jesus era filho de Deus, escolhido de Deus, o Messias. Ele veio, desde pequeno, já nasceu baixo sofrimento, fugindo, correndo, né? Assim, com poucos dias de nascido, o pai dele teve que ir com ele. O pai dele não, né? José, o pai era Deus, teve que ir com ele para o Egito, fugindo, que Herodes tinha mandando matar todas as crianças com a intenção de matá-lo. Jesus só teve uma certa paz do tempo que ele não estava exercendo o ministério. Até os 30 anos ele teve uma certa paz, mas a partir do momento que ele foi batizado, só problemas, perseguições, acusações, e no final nós vimos que terminou com a prisão e ele se entregando, morrendo ali na cruz. Então, às vezes, quando nós queremos, nós temos um entendimento, como vejo vários pregadores falando, não, se eu estou fazendo a vontade de Deus, tudo tem que ser mil maravilhas, e não é. Não é assim. Não, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, tudo tem que correr bem. Não, não é assim.
Não funciona assim. As coisas de Deus não são assim. Tá? O amor de Deus é diferente de tudo que nós possamos imaginar. O amor dele por Jeremias, o amor dele por Paulo, nós vimos como Paulo sofreu, né? Com Pedro, com todos os discípulos sofreram. Mas eram pessoas que eram amadas por Deus. Pessoas que obtiveram a salvação. Pessoas que pregaram o evangelho. Jeremias estava pregando a palavra de Deus. Mas até o fato dele ter sido espancado, preso no tronco, tudo mais, serviu como testemunho para mostrar a face, a verdadeira face destes sacerdotes, destes religiosos. Até o fato dele estar ali sendo espancado, ele estava pregando. Quando nós estamos sendo perseguidos, em todo o tempo Deus está agindo, Ele está mostrando o seu amor. Ele mostra, Ele é luz, então constantemente Ele mostra os erros. Ah, pastor, mas isso dói para as pessoas? Sim, dói. Mas nós fomos chamados para carregar a nossa cruz. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Se nós queremos reinar aqui, então nós não servimos o Senhor. Servir a Deus é, como Jesus diz, passar pela porta extremamente estreita. O caminho é muito apertado. Jeremias foi para o tronco. Na manhã seguinte, quando o Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: Deus já não o chama Passur, mas sim Magor Missal, que quer dizer, isto é, terror ao seu redor. Porquanto, assim diz Deus, eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada dos teus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele o levará cativo para a Babilônia e os exterminará a fio de espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, irás para a Babilônia. Ali morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos aos quais profetizaste com falsidade. Olha para você ver uma coisa, ele está no tronco, Passur manda soltar ele do tronco. No dia seguinte, ele passou uma noite, todo um dia, uma noite no tronco. Mas esse homem deveria estar sentindo câimbras pelo corpo e tudo mais. Em vez dele sair, por exemplo, agradecido, feliz, não. Deus manda ele falar agora contra Passur. Fala, olha, seu nome agora mudou. Seu nome agora vai ser terror por todo lado. Porque todos os seus amigos vão padecer e você vai assistir isso. E todos vocês, depois de toda Judá vai ser levado sim para o cativeiro. As riquezas, vai tudo, vai todo mundo, vai sim para o cativeiro. E mais, você vai morrer lá. Ele tinha que falar a palavra de Deus, Deus mandou ele falar. E você não vai morrer lá. Eu fico imaginando hoje, um Jeremias hoje, há muito tempo ele seria apedrejado, ou até talvez morto. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas querem ouvir coisas boas. Como este Passur, hoje nós temos vários Passur de várias denominações, onde que vive pregando as profecias mentirosas, revelações mentirosas, dizendo para o povo, não, é paz, Deus vai te dar, Deus está te abençoando, Deus está fazendo isso, ficam trazendo esse engano. E o povo acreditando, porque o povo quer acreditar. O povo não quer acreditar que tem que abandonar o erro, que tem que abandonar o pecado, que tem que abandonar as emoções, mas para fazer a vontade do Senhor. O povo não quer acreditar nisso.
O povo prefere acreditar em uma mentira. Por esse motivo, assim como Israel, assim como Judá, Jerusalém passou por tudo isso, nós hoje passamos se nós desobedecermos. Se nós não voltarmos para o Senhor, se nós ficarmos atrás de profecias mentirosas, de engano e não da palavra de Deus. Jeremias saiu do tronco, acaba de sair do tronco. Ele não se acovardou. Deus está ali falando, continua pregando. Fala para ele que ele vai morrer no cativeiro. Fala com ele que Judá todo vai para o cativeiro. Fala com ele que todas as riquezas, tudo de valor aqui vão levar. Os adversários vão levar. E que ele vai morrer junto com os outros, junto com todos os teus amigos, porque profetizaste, revelaste mentira, falsidade. É o que mais acontece hoje. Pessoas profetizando mentira, revelando mentiras. Agora o Jeremias ergue um lamento, né? Ele diz assim: Senhor, tu me persuadiste, eu fui convencido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Pois sempre que falo, grito e clamo, violência e extermínio. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Contudo, se eu disser não mencionarei, nem mais falarei em teu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Jeremias está falando, oh Deus, uma oração, né, dirigindo-se a Deus. Falou, Deus, o Senhor me convenceu. Tudo que eu falo é aquilo que o Senhor manda falar. Eu tenho que estar pregando sobre violência, sobre morte. Eu tenho que estar falando para o povo se arrepender. E o povo não quer. Eu tenho que estar pregando sobre santificação. O povo não quer. Por este motivo, quando eu falo que serão consumidos por causa do pecado, eles estão contra mim. Eles estão com raiva de mim. Eles me perseguem. Eu sou motivo de zombaria. Eu sou motivo de escárnio. Jeremias era um homem, é um ser humano. Então chegou o ponto, ele falou com Deus, falou, Deus, eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, mas está difícil. E eu não consigo me calar porque o Senhor me convenceu. Se eu tento falar, não vou pregar mais sobre isso, eu não vou pregar mais sobre arrependimento, eu não vou pregar mais santidade, existe um fogo dentro de mim que eu não consigo conter, eu tenho que fazer o que o Senhor me manda. Mas quando eu prego, só dessa situação. Me pega, me espanca, me coloca no tronco, ficam rindo de mim. As pessoas fogem de mim, não querem mais a minha amizade. Eu sou isolado. Mas acontecia isso naquela época e acontece hoje. Basta nós vermos que os pregadores de prosperidade, os pregadores de mentira, os falsos profetas, os falsos pregadores, os falsos pastores, falsos missionários, falsos apóstolos, falsos bispos, falso tudo isso, eles mantêm os templos lotados, cheios, templos enormes, e as pessoas ali ao redor deles bajulando, e eles mentindo o tempo todo, enganando, e o povo buscando isso. Agora os pregadores da verdade, os que pregam a santidade, os que pregam arrependimento, os que pregam mudança de vida, os que pregam transformação, os que pregam salvação, são desprezados. As pessoas riem, falam, não, ele prega esse Deus que ele fala, não, o nosso Deus é um Deus bonzinho, o nosso Deus é um Deus que só quer abençoar, e é mentira. Mas ai de nós não pregarmos, nós temos que pregar a verdade. Doa quem doer, gostando ou não, aceitando ou não, perseguindo-nos ou não, rindo de nós ou não, nós vamos pregar a verdade, o evangelho, porque é uma ordem, é imperativo fazer a vontade do Senhor. Ele assim determinou, nós não conseguimos nos calar, não existe meios, mesmo se nós falarmos, não vou pregar sobre o nome de Deus, eu não vou pregar mais sobre santidade, nós não conseguimos, porque Deus, Ele faz com que nós falemos.
porque nós somos servos dele, nós somos atalaia dele. Que as lutas vêm sim, mas de maneira que nós não culpamos Deus, não, nós sabemos que tudo é feito para a honra e glória dele. Assim nós perseveramos. Jeremias, no auge do sofrimento, ele foi falar com Deus, falou, olha, eu não consigo, o Senhor me convenceu, porque eu sempre falo, grito e clamo violência e extermínio. Ele só o tempo todo está dizendo, vocês se convertem, não, vocês vão morrer, vocês vão para o cativeiro. Ele não tinha outro tipo de pregação, que era o que Deus mandava ele pregar. Hoje, quando nós falamos com as pessoas, faz culto, você não abandonar o adultério, a lascívia, a prostituição, se você não abandonar os recasamentos, se você não abandonar as mentiras, você vai padecer por toda a eternidade, você vai para o inferno. As pessoas não querem saber disso, afasta de você. Quero ouvir outra coisa. Quero ouvir palavras amáveis. Quero ouvir palavras suaves, que alisam o ego. Estas são como os mesmos daquela época. Ouço muitos comentando terror por todos os lados. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos meus amigos esperam que eu tropeço e dizem, talvez ele se deixe enganar, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas Deus está comigo como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados por seu insucesso, desonra eterna que jamais será esquecida. Desonra eterna. É tudo. Os amigos falam não. Ele se acha superior. Ele acha que é melhor todo mundo. Ele vai tropeçar, ele vai cair. Aí nós vamos pegar. Aí nós vamos sacrificar, nós vamos prender. Fica todo mundo torcendo contra. Ah, não, ele vai se dar mal. Ele vai se dar mal. Não é assim. Todos amigos, falsos crentes, os falsos cristãos, os falsos evangélicos, todos ficam de espreito tentando ver a derrota. Mas Deus está com nós, porque nós estamos procurando fazer a vontade dele. Nós não temos que pregar nada sobre nós mesmos. Nós temos que pregar aquilo que o Senhor nos manda. Nós temos que trazer a verdade dele. Nós temos que trazer a mensagem dele, as boas novas da salvação. Nós temos que falar sobre Jesus. Nós temos que falar sobre salvação. Jeremias queria que o povo não se perdesse, mas eles amaram o pecado, eles amaram a rebelião. Apesar de Jeremias estar o tempo todo ali amando de Deus falando, eles preferiram cair e caíram na perdição. Mas ainda hoje são vários os Jeremias que tem por aí gritando aí na verdade. São vários Jeremias desprezados, abandonados, congregações pequenininhas ou até sem congregação, mas pregando pelas ruas. São desprezados, são motivo de riso. Mas são homens de Deus. São homens que estão trazendo a mensagem do Senhor. Nós temos que entender que não existe um Deus bonzinho que está preocupado em nos dar a riqueza, a alegria aqui. Temos um Deus que a promessa dele é salvação. Porque Jesus não morreu na cruz para que nós tivéssemos carros novos, casas, roupas novas, bom emprego, dinheiro no banco ou passeio. Ele morreu para que nós tenhamos vida, vida eterna, vida em abundância. Ele morreu para que nós tivéssemos salvação. Esse foi o motivo da morte de Jesus, que ele se entregou por nós. A mesma mensagem que Jeremias pregava naquela época ainda se é pregada hoje. Muitos serão mortos, muitos vão padecer por toda a eternidade. Muitos, não poucos. Jesus mesmo disse, quando perguntava ele seria muito, seria salvo, ele falou, não são poucos. Muitos vão tentar passar pela porta, mas não conseguem. Muitos vão naquele dia gritar, Senhor, Senhor, vai falar, não te conheço. A hora é agora de nós nos arrependermos. A hora é agora de nós vivermos de acordo com a palavra de Deus. Porque senão o padecimento é certo.
Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos em teu coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confia minha causa a ti. Cantai a Deus, louvai a Deus, porque ele livrou a vida do pobre da mão dos perversos. Maldito o dia em que eu nasci, o dia que minha mãe gerou, não seja abençoado. Maldito seja o mensageiro que levou a notícia a meu pai e o deixou muito feliz quando comunicou: nasceu-te um filho homem. Seja aquele homem como as cidades que Deus destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Porque saí do ventre materno somente para contemplar o sofrimento, viver tristeza e terminar meus dias profundamente decepcionado. Jeremias, no desespero, ele não podia amaldiçoar a Deus, ele não podia fazer nada, então ele amaldiçoou o dia dele. É uma forma que ele teve de extravasar, porque Jeremias sofria. Ele, como um homem de Deus, um profeta de Deus, sabendo de tudo, ele sofria ao ver a desobediência do povo, ao ver que estavam todos caminhando para a desonra, para a morte, para a miséria, para a enfermidade, para tudo que não prestava. Ele via todos, inclusive amigos, parentes, conhecidos, todo o povo de Judá. Ele, sabendo o fim que Deus já tinha mostrado, já tinha falado com ele o que ia acontecer se esse povo não se arrependesse, se esse povo não voltasse ao Senhor, se esse povo não entregasse a vida a Deus. Ele estava com isso, sofrendo, ele vendo tudo isso. Ele sofrendo quando ele via os sacerdotes, os falsos pregadores, pregando mentira ao povo, incentivando o povo a permanecer no erro, incentivando o povo a permanecer no pecado. Sofria. Não muito diferente do que nós vemos hoje. Hoje nós vemos talvez uma situação até um pouco pior do que naquela época. Hoje, todo homem de Deus, todo aquele que é comprometido com a palavra de Deus, se sente triste e até mesmo revoltado quando nós vemos, por exemplo, nos templos que se dizem cristãos, os templos que se dizem evangélicos, hoje concorda, aceita o divórcio, aceita o recasamento, incentiva a separação, como conversa fiada que Deus não abençoou aquele casamento, que Deus tem coisa melhor, que Deus não quer ninguém ver infeliz. Então nós sofremos com isso, talvez que estão pregando mentira e o povo está aceitando isso, está caminhando para a morte. Nós sofremos quando vemos povo, igreja que se diz de Deus, hoje aceitar e colocar até nos seus púlpitos, por exemplo, homossexuais. Nós sofremos quando nós vemos, por exemplo, as barganhas nos templos. Os templos hoje, os grandes templos, é como um shopping, onde tem tudo. Os templos hoje tem cantina, lanchonetes, hoje tem livrarias e uma série de outras coisas. Todo tipo de comércio acontece no altar. Vendem de tudo. Livros, CDs, DVDs, Bíblia e outras coisas mais. Sofremos quando vemos o povo adquirindo fitas, sal, rosa, garrafas de água como se fosse uma água ungida lá de Israel, óleo, um monte de coisa rosa. As pessoas adquirindo, comprando, sabendo que no templo do Senhor é proibido qualquer negociação. É tão sério isso que foi o único lugar que nós vemos Jesus com raiva, Jesus irado, ao ponto de ele fazer um chicote, um instrumento de punição. Jesus fez e meteu o pé, foi com violência que ele agiu, meteu o pé nas mesas dos cambistas. Ele expulsou todo mundo e falou: a casa do meu pai é casa de oração, vocês transformaram em covil de ladrões. A Bíblia diz que Jesus está vivo, que ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã eternamente. As pessoas só querem saber se ele é o mesmo hoje só para receber bênção, mas o resto você esquece.
Sofremos quando nós vemos o povo ser extorquido, onde falsos pastores criam um monte de campanhas mentirosas só para apresentar envelope, para pedir dinheiro. Pessoas que supostos pastores que ficam propondo desafios, fogueiras santas, dizendo que tem que trazer isso, que Deus vai multiplicar, Deus vai dar, ou seja, tentando fazer um Deus corrupto, um ser humano como a nós, uma barganha, e o povo caindo nessa, pecando. Sofremos quando nós vemos tantas mulheres se dizerem pastoras, estão no altar pregando, quando a palavra de Deus proíbe mulheres de estar no altar pregando. Sofremos quando nós vemos uma igreja que se diz evangélica só de nome, mas vive totalmente contrária à palavra de Deus. Sofremos quando nós vemos pessoas que se dizem cristãs serem desonestos, ladrões, picaretas, estelionatários. Sofremos, lamentamos por esses mau exemplos. Sofremos quando nós vemos pessoas que se dizem que é pentecostais, mas o negócio deles é rodar, dançar, cair no chão, estrebuchar, é uma emoção, mas não vivem, não praticam o evangelho, só vão ali para viver aquele momento de emoção. Sofremos quando nós estamos vendo tudo isso e sabendo o final que essas pessoas vão, vendo que elas estão caminhando para a destruição, que ela é para a destruição eterna, para o sofrimento, para a desonra eterna. Sofremos por ver esse povo que despreza a palavra de Deus. Sofremos por ver que esse povo que cita o nome do Senhor, mas não ama. Sofremos por ver esse povo que quer um Deus bonzinho, um Deus bajulador, que esteja preocupado somente em trazer bênção para eles, milagres, socorro. Sofremos quando vemos tanta mentira, tanta heresia, tanta apostasia, e o povo se alegrando, caminhando para a morte, para a destruição e com outras preocupações. Deus traz dor. Nós queremos saber por que estou aqui. Muitas das vezes nós lamentamos, falamos: Senhor, por que o Senhor não me leva? Por que o Senhor não me chama de uma vez? Dá tristeza ver como as coisas estão aqui. Lamentamos, sim. Foi por que o Senhor nos mostrou a verdade, para a gente conhecer a sua verdade, ver tanta coisa errada. Lamentamos e sofremos, sim. Mas nós temos que continuar a caminhada, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos mandou viver e pregar o evangelho. Não importa se esteja doendo ou não, a nossa função é pegar a nossa cruz e carregar. Jesus sabia tudo que estava passando, Jesus sofreu muito mais, mas ele não parou, ele não lamentou, ele continuou. Da mesma forma nós temos que continuar. Infelizmente, eu sei que assim como eu, tem tantos outros pastores de verdade pelo mundo, pregadores da verdade, que são engolidos pelos grandes pregadores de mentira, de engano, pregador de facilidades, pregador de mentira. Conhece a palavra de Deus, mas distorce. É como o diabo. O diabo conhece a palavra de Deus só para distorcer, só para usar de maneira errada, assim como ele tentou usar com Jesus. É isso que nos preocupa, isso que nos faz sofrer. Mas nós temos que perseverar. Nós imaginamos, nós sabemos o quanto Jeremias sofreu. Nós vimos aqui esse grito, esse desespero dele, essa oração de desespero dele. Nós sabemos como é. Os verdadeiros cristãos veem isso, sentem isso, passam por isso. Mas nós temos que continuar. Nós temos que perseverar. E continuar levando a mensagem do evangelho.
A mensagem da salvação, não prosperidade, não de bênçãos e mais bênçãos de milagre, mas levando a verdade, que é a promessa é vida eterna. A promessa é salvação. É isso que nós temos que fazer, é levar essas boas novas, a boa notícia, a palavra do Senhor, o evangelho de Jesus Cristo. Não levarmos interessados, nós estamos recebendo alguma coisa. Porque o evangelho nós não podemos estar cobrando para evangelizar. Mas ao contrário, levar o evangelho simplesmente. Levar a verdade somente. É isso que nós temos que fazer, isso nós procuramos fazer. Nós lemos hoje o livro de Jeremias, capítulo 20 até o 21. Amanhã, querendo Deus, nós vamos iniciar no 21. Se o Senhor assim nos permitir. As respostas, as dúvidas, tudo nós queremos esclarecer na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.